Paciente feminina de 54 anos, 53 quilos e 63 de altura. Ela tem um antecedente pessoal, um quadro de vasculite com ANCA positivo associado a um PR3 positivo há cerca de 27 anos, com acometimento prévio pulmonar, úvea, artrite, um uso prévio de acetilpirina. É, já realizou diversos cursos de corticoterapia, fez uso de rituximab semestral entre o período de 2015 a 2017, certo? Com bom controle do quadro, então, nos períodos de remissão, ela fazia interrupção do tratamento e precisou do retorno do uso de 2020 a 22. Há cerca de um ano, ela positivou o ANCA e há 6 meses vem evoluindo com uma pior articular e sintomas nasais, como uma rinorreia crostosa, fazendo já segmento ambulatorial, né, há cerca de 27 anos, tem um relato recente de uma hematúria. A mesma foi encaminhada para uma avaliação com uma proposta de reiniciar o ciclo do rituximab. Nisso, ela foi admitida na UTI do 9 de julho, né, no dia 7/6, após a transferência da unidade de internação. Ela foi internada nesse contexto de provável reativação da doença, para fazer o ajuste de imunossupressor. Evoluiu durante a internação com episódio de hematúria, uma imagem pulmonar suspeita para hemorragia alveolar, apresentando associada a isso uma queda hematimétrica de cerca de 2 pontos no HB de controle em relação ao exame prévio realizado ambulatorialmente. Então, antes da indicação da internação no acompanhamento ambulatorial, ela já tinha apresentado essa queda hematimétrica do basal dela. Foi internada, então, no dia 4/6, em unidade de internação, com HB prévio de 10,4, realizada ivermectina, iniciada a pulsoterapia com a metilprednisolona de 1 grama, com a previsão de realizar por 3 dias. No dia 7/6, foi acionado o hospitalista, pois a paciente evoluiu com um quadro de dessaturação associado a hemoptoicos e foi transferida para a UTI. Essa é a toma de admissão hospitalar, né? Nela a gente pode ver, né, alguns infiltrados já com aspecto algodonoso por quase todo o parênquima pulmonar, mas de forma mais sutil, né? Então, que poderia, neste momento, ser sugestivo já de um quadro de hemorragia alveolar. Na admissão da UTI, a paciente ficou em KNAF de 50%, com 40 litros, confortável, mas apresentava tosses intensas, com hemoptias e dispneia e hipoxemia, né? Então, que levou a paciente a uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Foi optado por uma intubação orotraqueal, com relato que, durante a videolaringoscopia, houve saída de grande quantidade de sangue pela via aérea. Eu conversei com o plantonista que estava de plantão na admissão da paciente. Foi me passado que durante, né, a laringoscopia, após a saída de sangue, foi realizada a aspiração da via aérea e a intubação foi feita com o videolaringo convencional. Durante esse quadro de hemorragia, né, importante, apresentou uma queda hematimétrica, então o HB de entrada dela, que era em torno de 10, foi para 7,7. Foi solicitado o concentrado de hemácias, isso no mesmo dia da admissão, realizado o lavado broncoalveolar, né, e coletado o painel molecular, que veio negativo, tudo isso no dia 7. Então, nesse dia, a paciente iniciou drogas vasoativas, ficou com uma sede analgesia, bloqueador neuromuscular, e após cerca de 8 horas em ventilação protetora, ela ainda mantinha uma relação PF de 82. Então foi optado por realizar a prona da paciente por conta dessa refratariedade, né? E houve uma melhora significativa da relação PF, que foi para 314. Nesse dia, né, iniciaram antibiótico terapia com Bactrim e o Tazocin. Foi iniciada a primeira sessão, né, primeira plasmaférese da paciente, manteve a pulsoterapia com a metilpred e foi coletado culturas. Então, a hipótese inicial era justamente dessa hemorragia alveolar, por essa granulomatose com a poliangite, provavelmente também com componente associado do choque, né? É, Na admissão da UTI, temos esse raio-x. Então, a gente pode ver evolutivamente, né? Não é um raio-x típico de outras patologias, então a gente não vê esse tipo de raio-x numa pneumonia, num TEP. Então, a gente vê esse infiltrado bilateral, né? No dia 7 mesmo, foi passado um catéter de diálise, mas para realização das plasmaféreses, ok.
e ela ficou com dois centrais. Isso durante a internação. No dia 8, agora eu vou fazer uma linha do tempo, basicamente dos acontecimentos, até o dia 22, certo? A paciente evoluiu instável, afebril, com BH zerado, foi pronada, né? Continuava pronada, pronada no dia 7, continuava pronada no dia 8, iniciando um ciclo de fosfamida com grama e mantendo a ventilação protetora. No dia 9, a paciente havia uma melhora, né, uma manutenção de uma relação PF mais adequada. Então, ela foi supinada, iniciou-se um desmame de droga vasativa, desligado o bloqueador neuromuscular, mas apresentou uma queda hematimétrica novamente importante, pegando um HB de 9,3 no dia 8 para 6,3, sendo novamente transfundida com dois concentrados de hemácia. No dia 10, mantinha sem bloqueador neuromuscular, fechando o balanço positivo, ok? E foi escalonado o ATB dela por conta da relação que ela apresentou uma reação alérgica importante, um rash associado a uma eosinofilia, altazocin. Então, ela foi para meropenem, vancomicina e baxufitrin. E iniciado o rituximab, que era programado para o dia 10, então foi iniciado com grama. No dia 11 e 12, eu coloquei meio que junto, porque foram dias, assim, com uma certa estabilidade do quadro, não teve muitas alterações, apresentava ainda segmentos de desmame de droga vasativa em relativa melhora hemodinâmica. No dia 13, a paciente evoluiu com uma nova deterioração clínica, começou a apresentar picos febris que ela não apresentava anteriormente, ascensão novamente das drogas, mantida essa analgesia, já com uma relação PF, iniciando uma nova queda, mas ainda boa, e solicitado novas culturas e uma Procal que veio de 0,39. No dia 14, mantinha uma labilidade pressórica, mantinha episódios febris, tá? Mesmo assim, foi iniciada uma dieta trófica por conta que a paciente seguia em relativa melhora, apresentando queda hematimétrica, mais um concentrado, já sendo o quarto da internação. Essa é a tomo do dia 15. Eu coloquei ela desde o ápice até a base pulmonar, certo? Aqui a gente pode ver que a característica do infiltrado inicial para esse infiltrado dessa tomo já é muito diferente, né? A gente consegue observar que é um infiltrado muito mais exuberante, muito característico, algodanoso, de características de hemorragia alveolar, tá? Por todo o parênquima pulmonar, de ápice até as bases pulmonares. Então, no dia 15, ela evoluiu com uma piora, né? Instável, neutropênica, subfebril, com deterioração da função renal. A creatina basal dela era de 0,97, evoluiu para uma de 1,87, com uma ureia de 175. Então, no caso dela, tinha um clearance menor que 30. Foi programada a segunda dose de rituximab, que estava programada inclusive para o dia de ontem. Foi realizado troca dos centrais, retirada do chile, novo rastreio infeccioso, tanto com imagens, e a sexta sessão de plasmaférese e a última que ela teve nessa internação até o momento, certo? A tomo foi a que vocês viram agora, que houve realmente uma piora significativa, né, da hemorragia alveolar. E também a abdominal não veio nada assim relevante que justificasse essa piora infecciosa, ok? A temperatura do dia 16 mantinha febril, em 38,2, iniciado o exame de sedação e de parâmetros ventilatórios, ela chegou a ficar em suporte. Iniciado novamente metilprednisolona, 30 miligramas duas vezes por dia, e filgrastim, 300 microgramas. No dia 17, a paciente mantinha episódios febris, subfebris. Foi optado pela extubação da paciente, porque ela tinha ficado bem no ventilação de suporte, ok? E cumprindo todos os outros critérios que a gente já sabe, né, de pensar em extubar um paciente. Ficou sem A2 pós-extubação, mas horas após, no mesmo dia, na transição do dia 17 para o dia 18, ela falhou, tá? E precisou novamente ser entubada. No dia 18, seguiu em piora clínica novamente, evoluindo com choque e disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, mantendo febre, agora ataque de espineica, mantendo hipoxemia novamente. A Procal subiu para 1,28, hipernatremia, hipocalemia, diversos distúrbios, tanto renais quanto hepáticos. Ok. Aqui é a tomo, o raio-x pós-nova troca de centrais da paciente.
E no dia 19, seguindo essa piora clínica, o PCR chegou em 37,8, manteve deterioração da função renal, baixando mais o clearance, disfunção hepática, murmúrio ventricular diminuído, associado a hemoptise, mantiveram a paciente, né, sedada, em Rassmann 5, foi escalonado o antibiótico terapia dela por conta desse choque refratário. Foi nesse dia que entrou, a segunda droga, que foi a vasopressina. Até então, na internação, ela não havia necessitado de uma segunda droga. E aí foi iniciado o levofloxacino, o Torgena, a teicoplanin, iniciado também uma mica, certo? E apresentou uma nova queda hematimétrica, recebendo o quinto concentrado de hemácia da internação. Foi feita uma passagem de Chaile, iniciado Prisma para essa paciente e optado por prona no dia 19 também. Terceira prona da internação por uma relação PF menor que 200, refratária às medidas clínicas iniciadas anteriormente. No dia 20, já em posição supina, mesmo assim, disfunções de múltiplos órgãos em progressão, mantendo uma ascensão de droga vasoativa, chegando a 0,5 microgramas de noradrenalina com associação de vaso. Mesmo supinada, mantinha bloqueador neuromuscular e mantinha na prisma. No dia 21, ela teve o pico da internação de PCR, que chegou de 49,7. No dia 22, que é onde basicamente eu vou terminar esse relato. A paciente evoluiu com desmame de drogas vasoativas, mantinha episódios febris, né, continua na prisma, foi associado Baxufitrin novamente e optado por nova prona por piora da relação. Segue em prisma e aguarda melhora clínica para programação de traqueostomia. Do resumo clínico, então, da paciente, né? Então, ela internou nesse contexto de reativação de doença, né, com piora articular e hematúria, o que é bem sugestivo desse quadro que ela tem, dessa granulomatosa com poliangite, né? E quando a gente fala, né, de uma síndrome pulmonar renal, pulmão-rim, quando a gente fala dessa parte da hematura, já é um dos primeiros sinais que a gente está pensando dessa questão renal, desse acometimento renal, tá? Que não é um acometimento incomum, principalmente quando a gente fala de granulomatose com poliangite. Na toma de tórax, achados inflamatórios, vidro fosco, consolidação sugestiva de atividade de doença, né? E início do quadro da hemorragia alveolar, que já evoluía com queda hematimétrica. Apresentou essa piora do estado geral, associada à dessaturação com necessidade de intubação e prona no mesmo dia na UTI, então associado bem a esse quadro pulmão-rim. Provável SARA secundária, né, a todo esse quadro de choque distributivo que ela apresentou. E neste momento, no dia de hoje, né, a paciente continua em grave estado geral, continua na UTI, certo, do nosso serviço, continua entubada, ventilação mecânica e bloqueada. Não houve novas pronas desde então. Continua com drogas vasoativas, segue em prisma, ainda no dia de hoje. Retornou no dia 23 a pulsoterapia, agora com metade da dose de metilprednisolona. Mantém antibiótico terapia e foi coletadas novas culturas. Gostaria de mostrar para vocês que durante toda a internação, apesar desse choque refratário com necessidade de vaso, de nora, de bloqueador neuromuscular e de ascensão de PCR, essa paciente em nenhum momento positivou em nenhuma das culturas, desde o primeiro dia da internação, né, no dia seguinte, no caso, no dia 5, até a última cultura que eu tive acesso, né, todas veio parcial negativo ou negativadas até o momento. E eu deixei para vocês, mas basicamente é uma linha do tempo de todo esse quadro, resumido. Então, o que a gente pode falar justamente é da pulsoterapia, da ciclofosfamida, do rituximab, o Dr. Marcos vai falar melhor sobre isso, né? De como faz esse manejo desse tipo de paciente que apresenta esse tipo de quadro de síndrome pulmão-rim, né? Das sessões de plasmaféresis, ela fez 6, eu deixei as datas de cada uma delas. E total da internação foram 5 concentrados de massas, então a gente consegue ver o quanto essa hemorragia, né, alveolar tem repercussões hemodinâmicas, realmente tipo, consegue ser de grande monta. E coloco também dos escalonamentos de antibióticos, né, inclusive alguns até mesmo por conta de efeitos adversos que a paciente apresentou e não apenas por piora infecciosa.
Todas as culturas até o momento permanecem sem identificação de micro-organismos. E a síntese do caso é que é uma paciente, né, com esse quadro já de uma doença reumatológica, evolui com essa síndrome pulmão-rim, hemorragia alveolar difusa, insuficiência respiratória grave e evolui com uma lesão de diálise contínua, que é a prísma, que a gente já conhece. Nesse momento, sem desfecho definitivo. E assim eu termino a minha apresentação. Eu agradeço a oportunidade ao Dr. Marcos e toda a equipe da UTI. E muito obrigada. Aninha, foi ótimo, tá? Parabéns, parabéns. Acho que só que a gente deixou escapar, digo a gente porque eu também ouvi a apresentação antes. Acho que Sim. talvez a relação da prona, acho que deveria ser 150, né? Tava 200 ali. E acho que foi algo que escapou, né? Mas tá bom, foi Uhum. ótimo. Parabéns mesmo, né? E é um caso super ilustrativo, né? Então, acho que vale muito a pena. E é o tipo de doença, hemorragia alveolar com glomerulonefrite, é um tipo de doença que é a síndrome renal pulmonar, que é rara, mas essa realmente ele vai aparecer na vida do intensivista. Porque é 100% a chance de, se, como a doença é rara, as doenças que causam isso são raras, mas uma vez tendo, 100% das vezes eles vão parar na UTI, né? Então, claro, a gente vive numa ilha, né, num lugar em que tem um reumato, que já tinha o diagnóstico, que já tinha tudo perfeito, né? Assim, a gente está no mundo ideal, mas a realidade do mundo, não. Muitas vezes eles abrem o quadro com isso, não tem diagnóstico, chega colocando hemoptise, função renal, ela acaba em 2 dias, assim, o paciente vira dialítico, né? E uma semana tá morto, né? Se não for antes, né? Se não for entubado, se não for feito da forma correta, né? É assim, sem diagnóstico, a mortalidade é 100%. 100%. Se não fizer o diagnóstico rápido, né? É 100%, né? Mas parabéns, parabéns. Eu vou só agora falar um pouquinho sobre a síndrome renal pulmonar. Acho que jogo rápido, só para a gente falar um pouquinho, colocar algumas. É um, é um tema que eu gosto bastante, né? É, foi vasculite foi o tema do meu doutorado, né? Então, para mim, eu gosto muito desse tema, né? Vocês estão chegando até? Ah, sim, está aparecendo toda a tela do PowerPoint aqui. Perfeito. Vou começar aqui então, tá? Dá para ver? Ah, positivo. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho da síndrome renal pulmonar. Agora, falando um pouquinho desse caso, né? Que a Aninha colocou. Muito bem colocado, né? Esse caso. Então, na síndrome renal pulmonar, sempre tem que haver hemorragia alveolar difusa e glomerulonefrite. E o porquê isso? Porque é uma capilarite, né? Então, os menores vasos, eles começam a aumentar sua permeabilidade, né? Então, começa eh, os locais de troca começam a passar hemácias, começa a passar partículas maiores, né? É importante saber que é uma síndrome, como a gente sabe, como é uma síndrome, ela é um conjunto de manifestações, né, e sintomas, e ela é causada por diversas doenças, né? Então, algumas vezes a gente vai ter algumas manifestações clínicas diferentes e até radiológicas, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho, né? O reconhecimento tem que ser imediato, né? Como eu falei, se ele não for reconhecido de uma forma rápida, a mortalidade é muito alta e mesmo as que salvam, uma sequela muito grande, principalmente renal, né? Então, é um paciente que, se você diagnostica de uma forma rápida e trata de forma agressiva, menos de 90% deles morrem, né? Então, como a gente falou, né, é obrigatório ter hemorragia alveolar difusa e uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, e isso ocorre porque existe uma capilarite,
Então, vai ter o dano simultâneo tanto no capilar alveolar como glomerular, né? A maioria dessas doenças ela é autoimune, pode ser por imunocomplexos, ANCA ou antimembrana basal glomerular, que a gente vai falar também mais um pouquinho, né? Em relação à epidemiologia, a grande parte é vasculite ANCA associada, 70%. 20% é a membrana basal glomerular e os outros 10% são uma miscelânea, né? Um mix ali e se destacando o lúpus para síndrome renal pulmonar, né? Falando um pouquinho das duas principais, que chegou a 90% dos casos, né? As vasculites ANCA associadas são pacientes um pouco mais velhos, né? Não tem predileção por sexo e ele é mais comum em populações caucasianas. Em relação ao perfil do antimembrana basal glomerular, ele já é bimodal, então a gente tem um pico mais por volta da quarta década de vida e outro um pouco mais tardio. Normalmente, o pico é mais inicial das pessoas de menor idade, né? Mais comum em homem, e está mais envolvido a parte pulmonar, enquanto nas mulheres o foco é mais rim, né? Então, quando a gente olha as vasculites, e por que que a gente só coloca essas vasculites, né? Que podem causar hemorragia alveolar? É pelo tamanho do vaso, né? Essa daqui é a classificação de Chaperril. Quando a gente olha vasculite de grandes vasos, Takayasu, células ligantes são completamente diferentes. E o que interessa para a gente é, é de pequeno calibre, que seriam as vasculites ANCA-associadas, que eles pegam tanto vasos de médio a pequeno calibre, e a nossa ideia aqui é o de pequeno calibre, e o da doença antimembrana basal, né? Dentro das vasculites associadas, a gente tem três doenças ainda. A granulomatose com poliegeite, hoje a gente chama de GPA, né? Antigamente era a granulomatose de Wegener, né? A granulomatose com polioangeite eosinofílica, que antigamente era chamada de Churg-Strauss, e a pancoeme, que é poliangeite microscópica, né? Então, 90% dos casos vão ser essas quatro doenças, né? E mais uma vez, o porquê que por que que são esses casos que causam tanto a glomerulonefrite como a hemorragia alveolar? Porque eles vão lá no capilar. A inflamação é lá no capilar, tanto do alvéolo como do glomérulo. Aqui é uma lâmina, né, a histologia de um pulmão. Aqui a gente pode ver nitidamente o alvéolo preenchido com sangue e várias células inflamatórias no vaso, né? Algumas até formando granuloma aqui em laranja, né? E isso é característico de uma hemorragia alveolar por granulomatose com poliangeite, né? Porque a gente tem um granuloma, né? E o porquê que ela é chamada de ANCA-associadas, né? Porque ele tem um anticorpo anti-C ou anti-P. O ANCA-C, quando você faz o teste de ELISA, você vê que o anticorpo, na verdade, ele é contra o antígeno proteinase 3 e por isso que é o PR3, e o ANCA-P, o antígeno é o mieloperodoxidase, né? Então, agora colocando as três doenças, né? Como a gente viu, a granulomatose com poliangeite, e é bem isso que a Aninha falou, né? Ele começa geralmente com lesões vias aéreas superiores, muitas vezes é destrutiva, destrói cartilagem, secreção mucossanguinolenta, pode evoluir com capilarite, glomerulonefrite, e assim, como ela é sistêmica, é isso. Muitos pacientes têm otite, e quando você faz a biópsia, o que diferencia da poliangeite microscópica é a presença do granuloma, que nem a gente viu no slide passado, né? Tem também lesões extravasculares e pode acometer qualquer órgão, né? E o que que é importante? Doença sistêmica, uma vasculite sistêmica. Então, se o paciente vai estar emagrecido, com febre, dor articular, ele vai estar doente, né? Então, assim, é bem característico para você conseguir separar as outras doenças, né? A poliangeite microscópica, ela está relacionada ao ANCA-P, né? Ela causa principalmente glomerulonefrite necrosante, capilarite com hemorragia alveolar e na biópsia não tem granuloma. A GEPA, a granulomatose com poliangeite eosinofílica, o antigo Churg-Strauss, acho que nem vale a gente
falar muito dele, porque a chance dele dar uma síndrome renal pulmonar é menor do que 3%, então eu nunca vi, tá? Mas é um paciente que normalmente evolui. O mais comum, o fenótipo mais comum é uma asma de difícil controle e pólipos nasais, né? Então acho que não é muito o nosso foco hoje, né? Aqui é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, né? Que é o ANCA. Então, aqui olhando a imunofluorescência indireta, o ANCA-C é essa imagem. Então, ele olha lá no microscópio e vê essa imagem e fala: opa, é um ANCA-C. E se ele olhar essa imagem, é um ANCA-P na imunofluorescência indireta, né? Querendo ou não, é um exame, um pouco examinador dependente, né? Então é por isso que hoje a gente faz o ELISA, né? Que você vê qual é o antígeno. Então, o antígeno PR3 é o ANCA-C e o antígeno MPO é o ANCA-P. Por isso que cada vez mais esse exame está se popularizando e cada vez mais estão usando ele na prática e estão deixando o ANCA-C e o ANCA-P de lado, né? Existem mais outros anticorpos, o anti-LAMP2, o anti-pentraxin-3, que a gente ainda não sabe muito bem para que eles servem, né? Mas eles já foram encontrados também, né? Só não encontramos a função deles, né? O Wegener, né? O GPA, como a Aninha falou, é sistêmica, tem necrose granulomatosa, ela é um paciente a cada 100 mil habitantes, né, 10 para milhão, não tem predileção por sexo. O ANCA, principalmente, é o PR3, antiproteinase 3, mas pode ter mieloperoxidase. E acomete é tudo, é exatamente isso. Essa paciente aqui, ó, é uma paciente que acompanhava com a gente, né? Ela tinha destruição de septo, ela tinha envolvimento de vasa nervorum, então você vê que ela é estrábica, né? E isso é por causa do nervo mesmo dela que foi comprometido. A tomografia a gente vê que já tem até destruição óssea nos seios da face, né? Tomografia de tórax é uma alteração que também é bem comum na GPA, que é tanto massa como nódulos que podem ser ou não escavados, e do lado uma hemorragia alveolar, né? As tomografias não são dessa paciente, né? Essas duas de baixo, né? As tomografias. Então, o mais comum é isso: a paciente tem sintomas de vias aéreas superiores, pulmonar, renal, ocular, como tinha ela, uveíte, normalmente eles têm, né, uveíte posterior, ah, sintomas osteomuscular, cutâneo também não é incomum, e sintoma neurológico, como a gente viu aqui nessa paciente aqui, com comprometimento do vaso nervorum. A gente levou para a TS a porcentagem dos achados de tomografia dos pacientes do HC que tinham granulomatose com poliangeite. E o que a gente viu? Que em algum momento da evolução desses pacientes, 26% tiveram opacidades em vidro fosco. Não necessariamente tiveram uma hemoptise, mas sim, provavelmente, algum grau de sangramento esses pacientes tiveram em algum momento, né? E foi o achado mais comum que a gente teve nesses pacientes, né? E olhando por sintomas desses pacientes, 20% tiveram hemorragia alveolar confirmada, né? E insuficiência renal, 29% desses pacientes. A PAN, ela é mais rara do que a GPA. Ela normalmente compromete principalmente rim, 80% dos casos, e ela também apresenta uma evolução sistêmica, emagrecimento, lesão cutânea, paciente está febril, pode ocorrer hemorragia alveolar, e ela está associada, como a gente já falou, ao ANCA-P, que é o ANCA-MPO, né? 75% dos casos vem positivo. E a granulomatose eosinofílica com poliangeite, a JEPA, né? Na verdade, não tem muito a ver nesse caso, então acho que vamos pular aqui. Os outros 20% são relacionados à doença antimembrana basal glomerular, né? O antigo Goodpasture, né? E o que é isso? É mais um anticorpo, só que agora ele é direcionado para o colágeno tipo 4. Na verdade, é um domínio, uma parte desse colágeno que esse anticorpo vê como antígeno, né? É a parte MC1, né? E onde é que tem?
tanto na membrana, no capilar alveolar, como no capilar glomerular, né? Então é por isso que a gente tem as lesões pulmão e rim. E qual é a grande diferença aqui? Não é uma doença sistêmica. Então, assim, esse paciente pode chegar com hemoptise, disfunção renal e não ter nada antes, assim, não ter febre, não ter nenhum problema em outro órgão, né? Então, isso fala muito a favor exatamente da gente estar diante de uma membrana basal glomerular, né? Um anticorpo antimembrana basal glomerular. E pode ter os dois juntos, né? Esse é o pior dos mundos, né? Em que você tem os dois juntos, né? De 30 a 50% dos pacientes que têm antimembrana basal, eles têm um ANCA positivo, e do ANCA, por volta de 10% tem um membrana basal, o antimembrana basal positivo. E, assim, o que é importante, a gente vai falar até um pouquinho como a gente trata, né? Na verdade, a gente trata o que é pior de cada um, né? E as doenças ANCA negativas, são aqueles 10%, principalmente o lúpus, que é responsável por esse grupo, mas a SAF, PTT, crioglobulinemia, eh, medicamentos pode causar, principalmente cocaína também pode causar, fenitoína, tem alguns outros, e outras causas hematológicas também, né? Então, o diagnóstico sempre a suspeita clínica, saber que hemorragia alveolar ela tem, mas 30% deles eles não exteriorizam, então você não vai esperar a hemoptise, que é o sintoma mais comum. Esperar a hemoptise, muitas vezes você pode atrasar esse diagnóstico. Então, é o paciente com queda de hemoglobina, piora da função renal, nada justifica e você vê infiltrados pulmonares novos, você tem que pensar nisso, né? Confirma com exames, autoanticorpos, imagem de tórax, né? E o lavado você vê, quando você faz a broncoscopia, o lavado vem cada vez mais sanguinolento, né? Porque ele vem lá do fundo dos alvéolos, né? Então vai puxando, cada vez vem mais sangue, né? E o padrão ouro é a biópsia renal. A gente não faz biópsia pulmonar, principalmente porque está sangrando, né? Então passar uma broncoscopia e fazer uma biópsia renal ali, você nunca vai conseguir estancar aquela sangria, né? Então, as manifestações clínicas vai depender da etiologia, mas necessariamente tem que ter hemorragia alveolar difusa e glomerulonefrite, né? Hemoptise é o mais comum, mas 30% dos casos podem não ocorrer, então ficar de olho na imagem queda de HB, né? Aproximadamente 50% desses pacientes vão acabar indo para o tubo, né? Quando você pensa nos sintomas renais, o mais comum é uma hematura macroscópica, né? Proteinúria pode acontecer e principalmente você tem sedimentos de nefrite, né? De inflamação. O que chama sempre atenção, e eu acho que é o principal, se eu fosse deixar algum recado, é esse. Infiltrado pulmonar, em que você não, bilaterais, que você não tem, não sabe a motivação com queda de HB e insuficiência renal, é importante você pensar no diagnóstico de síndrome renal pulmonar, né? Aqui é uma imagem muito parecida que a Aninha pôs no começo, né? Que são esses infiltrados de vidro fosco, né? Geralmente eles ficam perto dos vasos e eles vão se concentrando principalmente na região do mediastino e do pulmão. Então você vê que eles ficam mais aparentes perto do hilo pulmonar, né? Então o que você tem que fazer, né? O painel rápido de pedir o ANCA, antimembrana basal glomerular e, no mínimo, um FAM, né? Exames de rotina, né, que a gente pede para o paciente da UTI, sempre lembrar da tomo de tórax e essas opacidades bilaterais com quebra de HB, né? E a broncoscopia confirma o diagnóstico, né? Se você não tem ainda um hemoptise, né? Aqui também, mais um achado bem típico, né? Bilateral, não está tão grave quanto o final da nossa paciente, mas muito pior do que o início dela, né? Então, assim, a doença ela é rápida mesmo, né? Ela avança, a síndrome avança de uma forma rápida e você vê que fica na região medial e ali, principalmente perto do hilo pulmonar, né? Onde se concentra, né? Eles confluem
esse infiltrado em vidro fusco, né? Hemorragia alveolar, que você vai tirando no broncoscópio e cada vez vai vindo mais, porque eles vêm lá do alvéolo, né? Você vai tirando. Nos casos em que é feita a biópsia, se você encontra o padrão linear, que é a presença do anticorpo, tem IgG mesmo ali no, na membrana basal, faz um padrão linear, é o diagnóstico de antimembrana basal glomerular, paucimone, que não tem nada, não tem complemento, vasculite, e o padrão granular, você já pensa mais em lúpus, né? Tratamento rápido e agressivo, imunossupressão, né? Ah, a esse tratamento. Se for adequado, remoção do agressor, que a gente vai ver, tem algumas peculiaridades, né? E o suporte intensivo, né? Estabilização respiratória e renal desse paciente na UTI. Acho que o primeiro passo é esse. É, monitorização hemodinâmica, né? Porque muitas vezes o paciente choca mesmo dessa hemorragia alveolar, né? A gente acha que não sai tanto sangue, sai muito sangue ali. Tanto que a gente vê que no caso era queda de 2 pontos, de um dia para o outro era normal a queda de 2 pontos, né? A partir, além da monitorização hemodinâmica, a gente tem que sempre ficar de olho no suporte respiratório, né? A partir do momento que você intuba esse paciente, ventilação mecânica sempre usando uma estratégia de ventilação mecânica protetora, né? E a gente usa o famoso PIP hemostático, né? Qual é o valor desse PIP hemostático? Não existe. Se procurar na literatura, não tem. Mas como se faz isso? Normalmente você vai aumentando o PIP até um valor em que você tem uma diminuição da queda do HB, né? Não precisa parar, né? Mas uma diminuição dessa queda de HB. Você não tem sangramento também, esterilização desse sangramento, mas também sempre tomando cuidado para não hiperinsuflar esse pulmão e acabar distendendo algumas áreas, né? O suporte renal, assim, a grande maioria acabam indo para diálise, né? E o que é importante, acho que o gatilho para diálise ele é um pouco diferente. O gatilho da diálise tem que ser hipervolemia, né? Porque esse paciente a gente tem que fazer balanço hídrico negativo. Imagina, os capilares pulmonares já estão abertos, tá passando tudo, tá passando sangue, tá passando leucócito, tá passando tudo pelo aquele alvéolo. Se você ainda tiver um aumento da pressão hidrostática, realmente ali vai encharcar esse paciente. Então, é um balanço hídrico zerado barra negativo. Claro, isso depois de você acertar a hemodinâmica desse paciente, né? Então, a indicação da diálise, na maioria das vezes, ela tem que ser precoce e não olhando o marcador de ureia, creatinina, potássio, que é o que a gente mais olha, mas sim balanço. Não conseguiu de um dia para o outro, balanço está fechando muito positivo, já tem que pensar em algo do gênero, né? E aqui, gente, não dá para brincar, tá? Bater forte, sim. Fazer gestão de UTI, falar que você tem que dar antibiótico empírico sem ter é, um foco claro, dói falar isso, dói, mas nesses casos precisa, gente. Você tratando os pacientes, a maioria desses pacientes vão sair. Mortalidade de 10%. E dessa mortalidade, os que morrem é por choque séptico. Então aqui fazer isso mesmo. O caso foi muito bem conduzido, né? Eles aumentaram o antibiótico em qualquer nova disfunção orgânica, mesmo as culturas dando negativas. Óbvio, se ele melhorou, cultura veio negativa, a gente descalona, barra tira ele precocemente. No caso que o paciente ainda está andando de lado ou piorando, de forma alguma a gente mantém mesmo com as culturas negativas, né? E o tratamento específico, né, como foi feito, a pulsoterapia, que normalmente são 3 dias, né, de 500 a 1 grama de metilpred, né. Junto com ele a gente usa um segundo imunossupressor, que pode ser a ciclofosfamida ou rituximab, né, mas recentemente o rituximab entrou com essa indicação também. E em alguns casos a gente usa plasmaférese. Quando a gente usa, né, é bem controverso na literatura, tem uma briga enorme sobre quando usar, quando é fútil. Algo que ninguém tem dúvida, que é clássico, é quando o caso é por antimembrana basal glomerular. E o porquê?
porque ele realmente ele tira esse anticorpo e você só consegue a remissão da doença quando você zerar esse anticorpo. Então você tem que ficar fazendo muitas vezes plasmaféreses até acabar esse anticorpo desse paciente. Nas vasculites associadas existe uma dúvida, né? Existem alguns estudos, alguns trials que mostraram que era fútil fazer, não fazia diferença, mas o que subgrupos mostraram? Que nos casos mais graves, sim, fazia diferença. Faça um paralelo com a prona, né? Quando a gente colocava todo mundo com SARA no mesmo balaio de gato, você não via nenhum benefício. Agora, quando você separa aqueles pacientes que realmente são mais graves, aí você começa a ver o benefício. E, então, de acordo com o CADIGO de 2024, quais foram as indicações, né? Uma creatinina sérica maior que 3,4, ou o paciente evoluiu para diálise, né? Ou o paciente em hipoxemia importante, que é o caso da nossa paciente, ele tem os dois, né? Geralmente de 7 a 14 sessões, mas principalmente antimembrana glomerular basal, até você zerar o anticorpo desse paciente, né? Aí só fazendo um resuminho aqui, as ANCA associadas, o que que ele vai ter? O anti-PR3 e o anti-MPO, né? Ah, ele tem sintomas sistêmicos, né? Na histologia a gente viu que é paucimune, e o tratamento rituximab mais ciclofosfamida, desculpe, rituximab ou ciclofosfamida mais corticoide, né? E, a depender do caso, a gente vai usar a plasmaférese. Na doença antimembrana basal, um anticorpo é o domínio NC, do colágeno tipo 4. Os sintomas são restritos ao pulmão e o rim, né? A histologia, a gente vê o padrão linear, você vê um do ladinho do outro, essa IgG na membrana glomerular desse paciente. Tratamento é ciclo mais corticoide e sempre usar a plasmaférese, né? E quando acontece o duplo, você trata qual é a forma mais grave de cada um. Então, na fase aguda, você trata exatamente igual a doença antimembrana basal glomerular, que é ciclo, corticoide e sempre, sempre fazer a plasmaférese. O início, muitas vezes, ele é fulminante, né? Ele é bem rápido. E quando você tem a longo prazo esse paciente, você trata ele com uma vasculite anca-associada, né? Então você trata ele por um maior tempo. Então, falando aqui só a evolução desses pacientes, né? A vasculite ANCA-associada, como a Aninha falou, é bem isso mesmo. O paciente ele tem recidiva, já há anos que ele é tratado, você tem que deixar esse paciente imunossuprimido, porque ele tem várias recidivas, enquanto o antimembrana basal glomerular, ele, pelo contrário, 6 meses, se você limpou todo o anticorpo, você já pode pensar em tirar toda a imunossupressão desse paciente, que ele não vai recidivar, né? E cessação de tabagismo. O tabagismo ele não é a causa, mas ele é sim um gatilho para hemorragia alveolar em quem tem a doença, né? Então, não cutuca quem tem a doença, né? E em relação ao prognóstico e à sobrevida, sem diagnóstico, sem tratamento, o paciente morre em pouco tempo, né? E com o tratamento, esse paciente, a mortalidade é menor do que 90%, né? A sobrevida é maior do que 90%, né, desses pacientes. Então, realmente é uma doença fatal que ela é diagnosticada e tratada, vira uma doença crônica desses pacientes, né, que ele vai tratar a imunossupressão se for ANCA-associada, provavelmente pelo resto da vida. E em relação à tardia, né? O que chama mais atenção é que os casos em que você tem um antimembrana basal glomerular, ele tem um pior prognóstico renal, né? A grande maioria deles acabam em transplante renal, né? Enquanto que o ANCA associada, a grande maioria você consegue, mesmo indo para diálise, você consegue uma recuperação renal para esses pacientes, né? Então era mais ou menos isso, né? Então, sempre lembrar, são as principais duas causas, vasculites associadas ou a doença antimembrana
basal glomerular, né? Em menor parte, as doenças ANCA negativas, que eu deixaria como exclusivo praticamente o lúpus, né? Hemoptise é o mais comum, mas ela vai estar ausente em 30% dos casos, então sempre de olho, queda de HB e piora da imagem radiológica, né? E o tratamento, combinação de corticoide, o segundo imunossupressor e plasmaférese quando indicado. Suporte de UTI, ventilação mecânica, terapia renal, de substituição renal e suporte hemodinâmico para esse paciente. Acho que era isso, gente, que tinha para falar. Maravilha. Doutor Marcos, muito obrigado pela aula. Ana, excelente apresentação do caso. Vamos abrir agora espaço para quem tiver alguma pergunta, alguém quer fazer algum comentário sobre o assunto, pode levantar a mão e a gente vai chamando por aqui. O Guilherme Guzman quer fazer um comentário? Tudo bem, Quero sim, Guzman? Mike. Boa noite a todos. Primeiro, Boa parabéns, noite, Ana, pela Guzmão. apresentação. Marcos, a aula muito boa. É bom revisar tema assim que a gente ali da cardio às vezes fica demora, custa tempo para a gente ver essas coisas, é bom revisar da clínica médica. Mas só pontuar para o caso, assim, a gente como intensivista, quando pega esses casos já com diagnósticos, é o que você falou, né, Marcos? Assim, o paciente já na bolha ali, já com diagnóstico, facilita muito a nossa vida. Mas esses casos, eles se tornam complexos pela doença por si só, uma doença super complexa de manifestação multissistêmica, apesar de ter o foco pulmão-rim, mas acaba afetando tudo. Mas da parte dos intensivistas, e até o caso chama isso, é a questão da imunossupressão pesada e a evolução com outras disfunções e infecções, né? Então, recentemente a gente teve um caso lá na nossa UTI de uma GPA, a paciente abriu o quadro com hemorragia alveolar, um caso muito parecido com esse, fez disfunção renal, saiu o diagnóstico com biópsia renal, foi imunossuprimida, ficou bem, foi de alta e ela voltou 3 ou 4 meses depois, estava usando rituximab, se eu não me engano, e ela fez uma imunossupressão pesada pelo rituximab, imunossupressão celular, né? E ela depois fez um quadro de uma tuberculose, ativou tuberculose, quadro grave também, precisou de abordagem, fez VATS, enfim. Então, só lembrar que esses casos que está imunossuprimida de oncológico, né? Assim, rituximab, plasmaférese, pulsoterapia, e às vezes esses choques todos com culturas negativas, né? Tipo, você tem reativação de citomegalovírus, hepatites, micobacterioses, pneumocistose. Então, não é incomum, né? Eu lembro da clínica médica pegar esses pacientes e é isso que o Marcos falou, não dá para ficar economizando aí nesse momento, que a mortalidade em evento agudo é super alta, mas quando trata também trata e fica bem, né? Então esse é o paciente que não há dúvida que você tem que intervir com tudo que você tem de recurso, né? Era só um comentário mesmo que eu lembrei do caso que a gente teve lá na UTI, eu acho que alguns residentes tiveram oportunidade de ver a paciente. Eu lembro desse caso também. Eu lembro. Eu tava até no Easy 100. Eu lembro desse caso. Era Eu acho do, que é da Beatriz, uma menina, da Reumato. Era o Newton, não era? é da Reumato, é da Reumato. A paciente até estava internada recentemente agora com a gente. Ela, não, aliás, ela está internada de novo. Acho que ela internou agora por um herpes zoster, coitada. Ixi, coitado. É, acabou de sair da internação longa aí por tuberculose, aí agora voltou com herpes zoster, mas acho que estava bem, já tinha ido de alta. Encontrei com a mãe dela no corredor. Mas eu acho que a gente chegou a discutir esse caso, assim, talvez você tenha visto, assim. Mais alguma coisa? A gente alguém tem algum comentário? Acho que esses casos sempre causam dúvida quanto a haver uma infecção recorrente, né? Que geralmente o paciente entra com um quadro que parece ser uma pneumonia,
com vidro fosco, pensando no quadro viral, né? Mas sabendo que é a vasculite, a gente pensa mais em entrar numa antibiótico profilaxia ou já entrar numa antibiótico terapia de forma empírica? Se você Qual está seria o ideal para suspeitando decidir? de, de ser uma vasculite, antibiótico, tratamento. Tá? Se é o paciente que está na UTI, entubado, é tratamento. Mesmo sem nenhuma Entendi. outra provação, né? Depois a gente vê o que que vai dar as culturas, para que lado vai. Mas se você está pensando que é isso, vai pulsar, como o Guzman falou, é a imunossupressão muito pesada, né? Então, É, não dá para arriscar, né, com esse paciente também. não, não arrisca, não arrisca. Não, não dá. E acho que como Ah, você você tem... falou, né, Marcos? O quadro é Oi? muito fulminante, né? O É quadro é muito muito fulminante. fulminante. É muito fulminante. E se tratar direito, esse paciente vai sair. Esse Uhum. paciente vai sair, né? Então, acho que é realmente não dá para economizar. E no caso aí ficou bem nítido, né? Qualquer piora, tanto hemodinâmica como nova disfunção, foi ampliado. Tá com o esquema enorme hoje, que eu acho que é o que tem que estar mesmo, né? Eu acho que a situação pede isso, né? Sim, com certeza. A gravidade, né, a evolução do caso é o que você falou, empiricamente piora, tem que escalonar, né? Tem alguém mais que quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Lembrando a todos também para assinarem a lista de presença que foi enviada e está no chat, tá bom? Acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que podemos encerrar por aqui a reunião, então, né? Então, obrigada, Marcos. Obrigada, Mike. Obrigada, Eu que gente. Boa noite, agradeço. viu? Obrigado, gente. Tchau, Muito tchau. obrigado a todos. Ótima semana, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau, com Deus.